Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas de Cia e olha só, é o auge da floração do Dendrobium thyrsiforum. Muita gente aguarda a floração dela, né? Muitos orquidófilos ou muitas amantes de orquídeas têm ela touceiras enormes, com 20 cachos, 30 cachos na hora que florescem. E olha, é um espetáculo à parte, né? É planta que a gente para admirar mesmo. A floração é rápida, né? Cada cacho dela deve durar mais ou menos 5 dias, até uma semana pode durar. Mas se você tiver um conjunto de cachos soltando botão e florindo, isso pode demorar até um mês florido na sua casa, tá? O ambiente que ela gosta é um ambiente de sombra e bastante umidade. Sombra e umidade, né? Então, na hora que ela estiver brotando, pode molhar à vontade. E quando estiver próximo a florir, você não é que necessite de estresse. Mas quando estiver próximo a florir, na época de florar, agora na primavera, ela não vai crescer mais, ela parou de crescer. Então, não tem tanta necessidade de você molhar tantas vezes. Você molha um pouco menos, tá? Aí depois ela forma esses cachos lindos. A gente tem essa muda. Tá vendo? Essa muda, ela tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos. Tá nesse vaso, a gente planta ela mais em musgo, mas pela forma rega que a gente tem, que no musgo ela se dá melhor, tá? Então, desse jeito que a gente tem a mudinha, em 3 anos assim, depois daqui até formar a primeira florada aqui, olha só o tamanho, a diferença do tamanho, né? Vai demorar mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, tá? Então, todos esses bulbos têm que ir crescendo e aí ela vai formar esses bulbos, vários bulbos saudáveis, e dali a 4 anos ela deve florir. E a gente também tem algumas touceiras bem grandes, né, assim, que ela já é divisão de touceira. Então, essa já tem mais de, olha, pra falar a verdade, tem mais de 10 anos já, né? Essas orquídeas assim, de divisão de touceira, tá? Que são essas aqui, assim. Como eu disse, essa daqui ela é um híbrido entre Dendrobium thyrsiforum, que é branco de miolo laranja, com Dendrobium densiflorum, que é branco de miolo amarelo. Então, ela sai essa variação toda no mesmo lote, tá? Isso aqui é tudo planta do mesmo lote. Ela pode sair puxando para a mãe ou puxando para o pai. Ou, às vezes, sai alguma coisa mais intermediária, né? Um amarelo clarinho, às vezes fica assim um amarelo clarinho. Às vezes, esse thyrsiforum, ela aumenta um pouco a flor. E ela varia por ser duas espécies. A sementeira, quando a gente faz sementeira dela, é bastante difícil. Normalmente essas plantas que dão muita flor é sinal que são poucas que têm sucesso de semear, né? Mas dessa tentativa de vários cachos, assim, quando dá muita flor, às vezes o que floresce, o que dá semente é um só, ou nenhum, né? Então, quando tem assim uns cachos, a gente vai fazendo em várias flores, cruzamento, né? Faz um polínia para outro, vai cruzando as políneas entre um e outro. Então, por isso que tem essa variação. Às vezes você faz thyrsiforum com thyrsiforum, não dá certo. Às vezes você faz densiflorum, não dá certo. É sementeira, tá? Então, às vezes você cruzando as duas é que tem um resultado. Foi isso que aconteceu. Então, tá. Então, quando vocês receberem uma muda desse jeito do thyrsiforum, no nosso caso, esse daqui é plantado no musgo, tá certo? Aí ela é plantada no musgo, você vê que ela tá bem enraizada. Aí você vai falar, mas para mim o musgo não serve, porque fica muito encharcado. Então você recebe, você tira o musgo. Na verdade, todo esse substrato tem que ser adaptado ao seu cultivo, tá? Então você tem que entender que ela precisa de umidade, e se você rega demais, então o musgo realmente acaba apodrecendo. Então você tira o musgo. Eu não limpo 100% não, eu deixo sempre um pouco de musgo, né? Porque às vezes você pode danificar a raiz, ou ela segura um pouco de umidade, que até às vezes acaba sendo um pouco de vantagem também, né? Aí você planta num vaso um pouquinho maior assim, aí com pedra e com casca, ou você coloca só casca de pinos num vasinho um pouquinho maior, tá? Então esse é uma forma de você fazer devagarzinho,
não plantem, essa é a regra para todas as orquídeas, não plantem muda pequena em um vaso grande. Então, se você pega uma muda pequena assim, falar, eu vou economizar tempo e plantar num vasão grande assim, não pode. É sempre assim, proporcional, tá? Ela tá nesse vaso, aí depois ela cresce um pouco mais, vai para um vaso um pouquinho maior, né? Assim, ó. Ela vai para um vaso um pouquinho maior, depois desse vaso vai para o outro. Então, o interessante é isso, que dessa forma você consegue mudar o substrato também, dela não apodrecer. Que em 3 anos, mais ou menos, o substrato começa a decompor. O musgo é um pouco mais rápido, né? Então, é sempre bom você deixar 3, 4 anos no vaso e aí transplantando, tá? Para não ter problema de apodrecimento do substrato. Então, é isso. Ou você pega o vaso, então, logo que você recebe, você tira o musgo, se você não gosta, ou se você é uma pessoa que gosta de molhar demais, aí você tira do musgo e planta só no substrato que se dá bem com você. É casca de pinos, macadâmia, tem gente que gosta, né? E é isso, tá? Esse é uma forma de você cultivar. Começando desde o pequenininho até a sementeira. A outra é quando você recebe uma muda grande desse jeito, você pode fazer a divisão de toceira. A divisão de toceira desse tipo de orquídea é bastante fácil também. É só você desenvasar e pelo menos, eu não digo 3 bulbos, mas eu digo assim, que pelo menos uns 4, 5 bulbos para poder formar uma muda, tá? Aí você pode dividir 2, 3 mudas num vaso grande assim. Eu acho sempre mais interessante, nesse tipo de orquídea, você entocerar ela. Porque se você tiver uma toceira e a toceira ela florir todos os lados, ela entocerada ela fica bem mais bonita e a floração ela fica bem mais intensa. Então, eu prefiro que você tire ela do vaso, aí tira o substrato velho, coloca no vaso maior, pedra no fundo e casca de pinos em volta, tá? Talvez esse seja o que eu gosto mais de ver, essa planta entocerada, do que divisão de toceira. Adubo que a gente coloca é sempre adubo orgânico, né? Eu gosto bastante do adubo orgânico, que parece que dá vitalidade para a planta, né? Sempre eu falo que tem a vantagem e desvantagem em tudo que você usa. A desvantagem do orgânico é que ela decompõe o substrato. A vantagem é que ela dá esse vigor para a planta, então é um nutriente mais natural e parece que ela se desenvolve melhor, né? Então é sempre uma colher de os 3 dedos, né? Coloca a ponta do dedo assim, ó, né? O que entra nos 3 dedos assim, para esse tamanho de vaso, aí você coloca ela assim, no canto do vaso, tá? Esse é o adubo orgânico. E fora isso, pode colocar o adubo foliar, que ela vai agradecer bastante. Essas epífitas também, a adubo foliar, ela é muito eficiente. Tá? Então é isso. Aproveitando agora essas orquídeas lindas, Thyrciflorum, e a gente olha assim e só admira, né? Não tem como a gente se cansar de olhar para essa floração tão linda. Tá certo? Então tá. Curta, compartilhe, aproveite o cultivo e até a próxima. Tchau! Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e eu tenho um recado especialmente para você que gosta das orquídeas. Estão abertas inscrições para o curso Desvendando os Mistérios das Orquídeas. E lá nós abordaremos vários temas, como você deve fazer sua rega, adubação, reprodução, qual o melhor lugar para você poder cultivar suas orquídeas e ainda dicas de cultivo de várias espécies. Fora isso, a gente tem ainda o bônus extra, como grupo de WhatsApp, conversa comigo, especialmente para conversar sobre suas dificuldades de cultivo e ainda vários outros bônus extras. Venha fazer a inscrição através desse link aqui abaixo. Esperamos por vocês. Tchau! São as beleiras que estão floridas agora. Oi, tudo bom? Meu nome é Érica, eu não sou a protagonista hoje daqui das orquídeas, então fico mais escondidas e essas são as beleiras que estão floridas agora. Fique aqui agora que eu vou te mostrar como fazer
na sua casa essas lindas orquídeas florirem. Tem alguns segredos, tem algumas dicas, né? Digamos assim, tem algumas dicas para fazer florir, mas é muito fácil. Então é só você seguir essas dicas que com certeza vão florir na sua casa. Bom, como eu disse, as protagonistas são as orquídeas, então eu vou só mostrar as orquídeas agora, tá? Vamos começar por essa lindeza aqui, que ela é a Dendrobium broncarte. Olha só que bonita, né? Miolo laranja, com rosa bem suave. Ela é um híbrido de Farmeri com, não me lembro qual, né? Mas é um híbrido, ela floresce muito bem. E você vê que no vaso pequeno, né? Mesmo no vaso pequeno assim, ela tá florindo muito bem. É claro que agora você precisa fazer o replante delas, né? Então, depois dessa florada, você passa por um vaso maior, que aí ela vai florir com certeza de novo o ano que vem. Essa daqui, a broncarte, e essa daqui, que é a densiflorum, essas duas orquídeas, elas são de cachos, né? Que você vê que cai assim de cacho, e o ambiente delas é muito semelhante. Então eu vou deixar tudo separado aqui, só para vocês terem uma ideia e não se confundirem, né? Então a gente tem essa que é a Dendrobium, essas de cacho. Então tem a Dendrobium densiflorum, que é essa daqui, que ela é toda amarela. Essa é a densiflorum. Ela não abriu ainda, mas ela é toda amarela, pétalas, sépalas e labelo amarelo. É muito bonita ela, um amarelo ouro. Essa se chama Dendrobium densiflorum. Essa é Dendrobium thyrciflorum. Essa é uma planta antiga que a gente tem, não é cruzamento de híbrido entre Dendrobium, né? Ela é espécie mesmo, você vê que é uma planta toceira bem antiga. E também ela tem essa característica, ó, daqui de cima ela cai, né? Então daqui de cima ela cai. Essa aqui é a mesma coisa, ó, daqui de cima ela forma o olhinho e ela forma essa caída. Qual é a semelhança entre elas, né? Essa floração delas é na época de Dendrobium. O importante é você fazer a planta ficar vigorosa e esses bulbos aqui, algumas espécies dessas, o bulbo que floriu, que brotou esse ano vai florir. E tem um bulbo que brotou o ano passado, também deve florir. Nesse caso, densiflorum, ela floresce no bulbo anterior, que deu ano passado. Esse ano que ela formou o bulbo, esse é o bulbo que formou esse ano, ela não vai florir. Vai florir só ano que vem. Ah, então isso aqui floriu, eu posso cortar. Não, não pode cortar, porque essa aqui tem a energia que vai fazer a floração do ano que vem. E essa também, essa daqui não, essa daqui é aquele que brotou, floriu. Aquele que brotou esse ano, ela floriu. E do ano passado também ela floresce. Aqueles bulbos que não deram ano passado, também elas vão florir. Então, vocês têm que ter na mente que esse um ano que está sem flor, vocês têm que olhar essa brotação. A brotação tem que vir com vigor, com vontade, né? Com bastante vigor, que daí ela vai fazer uma floração boa para esse ano, ou vai fazer uma energia para ter esse bulbo antigo ela florir, tá certo? Eu recomendo elas para você replantar, não picar, porque a beleza dela é a touceira, né? Então você forma essa touceira e na touceira você tem várias hastes formando. E se você puder deixar ela um local de bastante luz, que a luz pegue em todo ao seu redor, então ela vai ter flor em todos os bulbos. Então ela forma aqueles cachos para todos os lados. E sempre replanta ela num vaso maior, tá? Ao invés de picar. É claro que se você tem alguém para você dar, que tem uma pessoa querida que você quer presentear, aí você divide a touceira, né? Você divide a touceira. Ou como muitos fazem, às vezes eles compram uma muda e aí entre duas amigas acabam dividindo a touceira. Também é possível, lógico, né? Então nesse caso aqui, essa amarela aqui, você dividiria, ó, ela já tá bem nítida a diferença, né? 3 bulbos para cá e pelo menos 3 bulbos para lá. Aí você corta, tem um bulbo aqui e outro ali. É claro que isso vai fazer com que dificulte um pouco a florada de um ano, que durante um ano ela vai ter que pensar em formar raiz e formar um broto novo. Então nessa época tem que fazer uma boa adubação, uma boa rega, para ela não sentir tanto, para poder florir.
Se possível, é você tirar esse vaso daqui. Esse aqui ainda aguenta mais um ano, ela tem espaço ainda para um ano, né? Basicamente, o replante delas, dendróbio é uma espécie que não precisa ser substrato bem aerado. Ela pode ser um substrato que segura um pouco a umidade, porque ela tem uma época do ano que ela precisa de água. Se ela não tiver água, ela não floresce, ela não brota bonita. Então, ela precisa de água, tá? Eu vou tirar essa cor de rosa aqui, depois a gente conversa sobre ela também. Então, para a gente entender que ela precisa se desenvolver, esses bulbos aqui, olha quanta água que ela precisa e adubo também para ela poder crescer bonita assim. Essa daqui, ela já tá uma toceira já bastante antiga, né? Essa aqui é uma planta antiga, ela brotou no passado e não floriu e resolveu florir esse ano. Que já tava num vaso menor, eu passei só por um vasinho um pouquinho maior. E agora eu só encaixei ela nesse vaso aqui, tá certo? Mas o ideal é você tirar ela, lógico, né? Acabou a flor, você tira o vaso, tira o substrato velho, pode cortar essas raízes todas e plantar num vaso maior. Eu plantaria num vaso um pouco maior do que esse, que daí ela tem mais espaço. Aqui eu só coloquei apoiada assim para poder gravar para vocês, mas ela tava nesse vaso mesmo, né? Nesse vaso aqui, toda enraizada, né? Então, aí você planta nele com substrato de casca de pinos. Eu normalmente, dendróbio, a gente nem tira o substrato antigo, porque ela gosta dessa umidade, mantém essa umidade. Ela não apodrece a raiz, então ela consegue transmitir um pouco mais de umidade para a planta. Então eu pegaria essa planta, tiro o vaso e passo para um vaso maior e preencho com substrato novo. Pedra no fundo, se o vaso for de plástico, se o vaso for de barro, você pode plantar direto. É uma planta bastante fácil de você fazer o replante delas, né? E divisão de toceiras. É lógico que você pode fazer essa divisão de toceiras que você quiser, né? E o que acontece muito entre o produtor é isso. Como são plantas, essas orquídeas que dão muita flor, teoricamente, ela tem dificuldade de formar a semente. Então ela forma bastante flor, porque na hora de fecundar, ela fecunda um ou outro, ou nenhum. Essa dificuldade que tem de fecundação é que faz com que a planta produza bastante flor. Então, o que a gente tem muito é cruzamento entre esse Thyrsiphlorum e cor-de-rosa, que é o Broncarte ou Farmery, né? Que são cor-de-rosa. E aí, nessa variação, acaba conseguindo fazer fecundação mais fácil. E também tem algumas que fazem cruzamento com esse Densiflorum aqui. Ah, mas por que não faz elas com ela? Também é feito, ela com ela. Mas, quando a gente faz a autofecundação ou fecundação só dessa espécie, nem sempre você consegue polinizar ela tão fácil assim. Mas quando você faz essa cruzada, ela é mais fácil de você fazer essa polinização. Por isso que a gente encontra no mercado, né, você encontra várias densifloros, esses Thyrsiphlorum, um pouco mais rosada, a flor maior, a pétala um pouco mais amarelada. Então tem muita variação, né? É por causa desse cruzamento entre eles. Essa aqui é uma espécie, aqui é uma espécie, aqui já é híbrido, tá? Então, você faz o cruzamento entre eles e aparece uma variação grande. Pode aparecer, mesmo com essa variação grande, elas ficam lindas, né? Elas são muito lindas, forma vários cachos, várias flores. Esse daqui, ela deu pouca flor, que deu para trazer para cá, mas normalmente ela forma, assim, em todos os lados, uma floração muito linda. Então, vale a pena. Então, esse é o primeiro segredo delas. Tem que molhar enquanto ela estiver formando esse broto. Parou de crescer, ela vai se preparar para florir. Nessa época de floração, aí você diminui um pouco mais a rega. O ambiente é lugar quente, local muito quente, aquele local que é quente o ano inteiro, tem um pouco de dificuldade para fazer florir, principalmente essa Densiflorum. Agora, com esses híbridos que estão surgindo agora, eu acredito que seja mais fácil de fazer a floração. No local mais frio, parece que floresce mais naturalmente. Ela precisa de uma temperatura um pouco baixa para fazer essa floração. Nessa família do dendróbio, normalmente é isso que acontece, tá certo? Então, é isso. Para vocês terem essa maravilha, é só você ter essa paciência de fazer ela entoceirar, de fazer florir, e principalmente a rega e o lugar, né? Ambiente. Tem que ter um ambiente assim bastante iluminado,
Não coloque muito grudado esses dendróbios, porque daí dificulta a luminosidade nos bulbos dela para fazer florir. Então deixa um pouco mais espaçado. Esse espaçamento normalmente é você afastar entre uma e outra e as folhas não se tocarem. Esse é o ideal de espaçamento entre as orquídeas. Isso é regra geral, tá? Para todas as orquídeas. Se você tiver orquidário, você vai começando a comprar e começa a juntar assim, aí ela não floresce, acaba apodrecendo, entra muita cochonilha, tem problema de praga, problema de doença também, porque ela não tem aquela ventilação. Então, essa ventilação entre as plantas é muito importante. Não adianta você deixar o local de iluminação ideal, mas tudo junto, aí acaba sentindo muito a planta, tá certo? Então, essa é as dicas desse dendróbio, que é o Densiflorum, Thyrsiphlorum e o Farne. Agora eu tenho essa, que ela é, digamos assim, muita gente vai falar, eu tenho essa orquídea eu já tenho, né, de olhinho miolo laranja, que é muito semelhante a esse daqui, ó, que é o Chrysotoxum, né? Essas são semelhantes. São espécies dendróbios, é o gênero dendróbio, mas espécies diferentes. Mas a flor é muito parecida. Esse dendróbio aqui é aquele famoso cheiro de mel, Dendrobium Chrysotoxum. Dessa variedade, tem uma que ela é idêntica a essa. O miolinho dela fica escuro, então é a variedade Oculatum. Esse dendróbio tem o Dendrobium Chrysotoxum, variedade Oculatum. E esse daqui é um outro Dendrobium Fimbriatum. Então são duas flores muito parecidas, e quando floresce desse cheiro de mel com esse olho aqui, então fica idêntica. Então a pessoa olha só a flor e fala, essa aqui eu já tenho. Só que você tem que observar a planta, que as plantas são diferentes. Olha só, essa planta ela é mais, ela é bem com aquela característica de dendróbio, uma folha para cada lado, e esse daqui ela forma um bulbo e a folha em cima. Ó, um bulbo bem formado e a folha em cima. Então, são duas espécies diferentes. Então, continuando, olha, você vê que as plantas são bem diferentes, né? Claro que tirando a proporção, né? Que essa aqui é uma muda nova, essa aqui já é uma planta adulta, a folhagem dela é diferente. Essa folhagem, ela tem a folha para os dois lados, e esse daqui é o bulbo que ela forma e forma a folha. Então, e a flor dela é muito semelhante. Então, como eu estava falando, se você pega ela dessa variedade cheiro de mel com esse olho, é idêntica, realmente é muito parecida. Mas você olhando atentamente a folhagem, ela é bem diferente, né? A característica principal dela de cultivo essa daqui é só o pleno. Essa daqui é só o pleno. Você colocando ela só o pleno, ou local de muita luz, ou pelo menos meio período de luz, de sol, ela vai muito bem. Ou local assim muito iluminado, não precisa ter o sol, mas o local bem iluminado. Ela floresce bem, desenvolve bem, pode pegar chuva, uma planta bastante rústica. Na árvore ela vai maravilhosa, ela fica maravilhosa e vai para todos os ambientes, tanto local quente quanto local frio. E ela forma esse cacho, mas é aquilo, né? A vantagem é essa, que é uma planta que cresce muito, floresce muito bem. Não digo desvantagem, mas a natureza dela é durabilidade. A durabilidade da flor é 2, 3 dias, no máximo 5 dias. Mas o que acontece é que uma flor murcha, aí depois vem a outra e forma um botão. Aí depois ela murcha, aí depois começa, tô vendo alguns olhos aqui começando a formar, que talvez ela dê flor, né? Aqui, ó, aqui na ponta você vê alguns olhos formando. E esses bulbos antigos, ó, você vê que ela floresce tanto no bulbo antigo quanto naquilo que brotou esse ano. Então é importante você deixar esses bulbos antigos também para florir. E o replante dela, a multiplicação, também é a mesma coisa. Ou você faz a divisão de toceira, ou você passa por um vaso maior, né? Então você passando por um vaso maior, aí você mantém esse substrato e só preenche com substrato novo. Mas não apodrece substrato? Sempre não falam que é pra gente limpar, tirar substrato. Se a planta tiver apodrecido embaixo, se a raiz é morta, aí sim, você pode trocar, tem que lavar, esterilizar tudo. Mas se a planta está se desenvolvendo bem, como nesse caso, eu só tiro desse vaso, passo para o maior e aí ela continua seu crescimento. Não vai sentir nada e ela cresce à vontade.
Dendróbio é uma planta bastante rústica em relação a isso. Não é que nem Cattleya, Phalaenopsis, que você tem que mudar, substituir o substrato, senão ela acaba apodrecendo. No caso do dendróbio, você não tem esse problema, tá? É claro que se a planta estiver doente, você tem que trocar, tem que fazer aquela limpeza normal, tá certo? Então, esse é o segredo desses dendróbios aqui, desse daqui. Então, ela gosta muito de sol. E para todos os dendróbios, não esqueça, quando cresce, ela gosta de água. Para formar esses bulbos gordos assim, ela precisa de água, tá? E esse Crisotoxon aqui, ele é mais de sombra iluminado, não tem necessidade de sol, mas tem necessidade de local de bastante luz. E ela tem um perfume muito adocicado, a gente chama de orquídea cheiro de mel. Muito gostoso mesmo, Dendrobium Crisotoxon. Dendrobium fimbriato. Esses dois tipos de dendróbio. E esse aqui não deixa de ser assim, né, delicada e bastante florífera. Ela forma um chumaço de flor, né? Ela não é de se afastar, ela fica assim chumacinho. Então, quando ela tossera, são vários chumaços. O que acontece com esse daqui, ó, são essas doenças aqui, que aparece mesmo, viu? Esse dendróbio, ela é mais sensível nesse tipo de doença. Mas a gente não controla ela com tanto rigor, porque ela cai. As folhas desse dendróbio, ela cai. Então, a gente deixa assim, e aí a próxima florada acaba formando folhas novas. Por que aparece isso? É porque ela gosta daquela umidade, né, na época da formação dela, e o frio que veio agora no inverno, como ela floresce logo depois do inverno, o frio, ela acaba aparecendo essas manchas aqui. Pode controlar? Pode. Então, você antecipa, antes do frio, você dá aquela borrifada e tenta manter a umidade mais baixa na época do frio. E aí você consegue controlar essas folhas, essa mancha das folhas. Mas se você não quiser, assim, usar tanto agroproduto químico ou ficar assim... o problema é a estética, né? Mas a planta em si, ela não vai ter tanto problema assim para a planta, tá? Porque as folhas vão cair mesmo de qualquer jeito. Então, esse daqui é um outro tipo de dendróbio. Ela é achatadinha, o bulbo, já mostrei várias vezes, né? E é uma planta também, por causa dessas manchas aqui, ela é uma planta que incomoda muita gente o cultivo dela. Mas é sulcatum o nome dela, Dendrobium sulcatum. Mas é uma planta que vale a pena nessa família do dendróbio para você colecionar. Vai mesmo local quente e local frio. Então o substrato depende muito de como você vai fazer a sua rega, né? Então, se você faz o local assim, se seu local, se você não consegue molhar constantemente, então você planta mais no musgo, que é esse caso aqui, ó, plantar no musgo, tá? E é também por isso que acaba aparecendo mais fácil essa doença. Se você consegue controlar a sua rega e diminuir, aí essa doença acaba tendo aparece com menos frequência. E agora vamos mudar um pouco de cor, né? Esse dendróbio aqui que é muito perfumado, que é o Dendrobium superbum, e o dendróbio normal, o híbrido normal, né? Esse dendróbio aqui tem muita família dela, né? Esse dendróbio, que é o dendróbio da família do nobile, e também é uma planta que não cansa, né? Você tendo uma touceira dela numa árvore florindo é a maravilha, não tem jeito. É uma planta muito bonita mesmo, né? Não precisa só pela simplicidade dela, ela tem a sua beleza, né? É o dendróbio. E você vê que ela deu flor aqui, tem os olhos formando aqui para dar mais flor aqui. Ela só tá dando na ponta. Essa variedade aqui é uma variedade que floresce por último de todos os dendróbios. Aí floriu aqueles dendróbios coloridos que vocês gostam, amarelo, aquele rosa com miolo, com olho de boneca. E essa variedade mais clarinha é a variedade tardia, que floresce agora no final de todas as floradas. E ela não é uma planta que carrega de ponta a ponta, ela dá mais em cima, tá vendo? Mais na ponta, né? No cucuruto da planta. É isso aí, esse é o dendróbio, a gente chama de tardio, Dendrobium nobile tardio, e esse é o superbum, né? Ela tá assim, mas ela é de cair, ela é pendente, tá? É uma planta pendente e ela cai também.
O substrato é o mesmo, você pode usar esse substrato e passar por um vaso maior. E quanto mais touceira, tanto desse dendróbio quanto desse, ela florindo por inteira, ela fica um espetáculo, né? Fica bem melhor. Mas se você quiser separar e divisão de touceira, pode fazer. Outra forma de você fazer as mudas é cada bulbo desse, você vê um nó. E esse nó, se você deixa ele na horizontal, essa planta na horizontal, você induz aqui a formar outros nós. Aí forma as mudas, né? Então, é uma forma da gente fazer a multiplicação da planta. Então, essa aqui não é um dendróbio, mas é só para vocês terem uma ideia. Esse daqui, olha, só de você deixar ela cortado, ó, o bulbo assim, cortado e assim, na horizontal, apoiado, ela com o nutriente daqui, ela forma a brotação e ela forma a raiz. Na hora que ela forma a raiz, aí você tira e planta por um vaso maior, tá? Então, é só você deixar ela cortada e na horizontal. Ah, tem gente que pica, pode picar também, não tem problema. Você pica ela, esse entre nó, né? Você vê que brota sempre assim, ó, entre dois, nesse nó aqui, tá? Você tem que cortar daqui pra cá. Então, o que acontece se você pica desse jeito? Pode ser que entre doença. Então, o grande segredo, se você fizer esse corte, é deixar secar pelo menos por um dia. Aí você secando ela, sem colocar nenhum substrato, secando ela um dia, 2 dias, pode até deixar, às vezes a gente deixa até uma semana, depende do tempo, né? Se não estiver muito quente. Aí se ela estiver bem sequinha, aí sim que você planta, que daí ela forma esse bulbo. Mas se você não quiser, só você deixar ela deitada na horizontal, que aí ela brota, né? Não são todas as gemas que irão brotar, mas algumas brotando ela forma novas mudas, tá certo? Só para ilustrar, isso aqui é um Cirtopodium. Você vê que o bulbo é muito parecido, né? A forma de multiplicação também é parecida, tá? E é isso. E essa nossa mesa de dendróbio, a característica desse dendróbio. Espero que vocês consigam cultivar para o ano que vem ter essa maravilha na casa de vocês. Obrigada e até a próxima. Tchau, bom cultivo. Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídea e agora eu vou te contar o segredo do Dendrobium spectabile. Então, na verdade, Dendrobium spectabile é uma planta assim maravilhosa, diferente, exótica e, sabe, é uma planta assim espetacular. Ela gosta de frio, local fresco, né? Em lugar quente também, já vi em cidades quentes que elas vão bem. Mas aqui na nossa estufa, no nosso orquidário, para falar a verdade, e isso não foi só aqui não, já vi em muitos orquidários acontecer isso, a gente não descobriu o lugar certo dela. Teve um ano que ela ficou lá embaixo, na parte mais protegida que você pudesse imaginar, contra vento, sol, e não floria. Aí depois, um outro ano, colocou na parte do sombrite, então acho que ela gosta de rusticidade, né? Umidade, e não floria. E até uma hora que o Rui resolveu colocar em 3 lugares diferentes daqui. Aí colocou junto com a Phalaenopsis, colocou no sombrite que pega mais luz e colocou no outro local que é mais sombreado. E mesmo assim não floriu tudo, floriu um pouco, né? Mas pela idade, né? Acredito que sim. Mas eu já vi orquidário, né? Grandes orquidários que tiveram essa planta, que já estavam em desenvolvimento lindo, vegetativo maravilhoso, e que não floria também, e no final ele acabou vendendo o lote como se fosse muda, e quem comprou falou que floriu 100% das plantas. Então, não vou falar que é uma planta problema, mas ela é uma planta difícil. Essa daqui é daquelas que a senhora pega a planta e fala, olha, se você não florir esse ano, vai pro lixo. Eu acho que só desse jeito que ela floresce, viu? Mas na hora que floresce é um show à parte. Dendrobium spectabilis. Curta, compartilhe e dê um oi nas redes sociais. Todas as orquídeas que você vê aqui, você encontra no nosso site. E esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo. www.orquidecia.com.br ou pelo WhatsApp no nosso telefone. Oi, meu nome é Érica, da Orquídeas e olha só, a gente andando pelo orquidário, esse aqui é o Dendrobium
Purpureum albo, né? Você vê que assim, é uma planta que está literalmente jogada, né? Vamos dizer assim, aqui. Recebe água, adubo, normal. E olha só, todas elas soltando florzinha, ó, né? Ela aqui, tanto no bulbo antigo, ó, no bulbo antigo, tudo no bulbo antigo. E esses bulbos novos com folhas estão sem flor, né? Quer dizer, vai florir todo ano que vem. Então você vê que, ó, ela brota. Isso que eu falo, né? De bulbo novo, que ela brota. E esse daqui, ano que vem, vai cair a folha e que vai dar flor, né? Esse aqui brotou ano passado. Ano passado ela já deu flor aqui, ó, tá vendo? Então esse ano, no mesmo bulbo, só que em gemas diferentes, vai dar flor de novo. Então não é para cortar, tá bom? Olha só, então e essa aqui foi feito com divisão de toceira. Vai dividindo a toceira e aí vai florindo. Aqui você 3 bulbos e é uma muda. E você pode fazer as outras mudinhas que estão aqui. Dendrobium purpureum. Muito bonita, né? Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e eu tenho um recado especialmente para você que gosta das orquídeas. Estão abertas as inscrições para o curso Desvendando os Mistérios das Orquídeas. E lá nós abordaremos vários temas, como você deve fazer sua rega, adubação, reprodução, qual o melhor lugar para você poder cultivar suas orquídeas e ainda dicas de cultivo de várias espécies. Fora isso, a gente tem ainda o bônus extra, como grupo de WhatsApp, conversa comigo, especialmente para conversar sobre suas dificuldades de cultivo e ainda vários outros bônus extras. Venha fazer a inscrição através desse link aqui abaixo. Esperamos por vocês. Tchau! Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e a gente vai falar um pouco dessa espécie, Dendrobium helix. Você vê que é uma planta que cresce bastante, olha só, né? Eu tenho 1,60 m, ó, ela tem uma bancada aqui de uns 70 centímetros mais ou menos. E olha só como que ela cresce, né? E essa daqui ainda tá na terceira brotação dela, ó, primeira, segunda, terceira brotação. Aí nos próximos, bem provável que ela vai crescer mais ainda, né? Você vê que ela é uma planta aqui, ó, essa aqui já tem, ó, 1, 2, 3, 4... 5, tá no 5º ano, né, de floração, de brotação. E ela floresce agora, estamos no final da primavera, no final do inverno, né, vai começar a primavera daqui a um mês, mais ou menos de um mês, e ela começou a florir agora. O problema é aparecer o frio nessa época, né, e vindo o frio, como veio a época de chuva, veio algumas chuvas, alguns dias, um dia, olha só o que acontece, né, ela acaba abortando todos esses brotos aqui, esses botões que estavam aqui. E isso acontece mesmo, né? Normalmente, quando você vê que fica muito frio, muito calor, ela cresce e no frio ela acaba acontecendo isso. Então, para vocês que moram em região quente, essa é uma boa dica. Nessa família de Denphale, esse Dendrobium espécie, para quem é de local quente, que só vai crescendo, então ela vai se desenvolver muito bem. Planta que cresce bastante, elas precisam de muita energia nessa fase, então não esqueça, tá? Água e adubação, e sempre mantém ela no vaso pequeno, assim, proporcionalmente pequeno, né? Isso porque ela mantém aquela umidade, né, que ela precisa que você molhe e acaba não apodrecendo, tá? Então é uma planta que vai a dica mais para pessoas que moram em regiões quentes. Dendrobium helix. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Qualquer comentário pode falar. Tchau! Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e eu tenho um recado especialmente para você que gosta das orquídeas. Estão abertas as inscrições para o curso Desvendando os Mistérios das Orquídeas. E lá nós abordaremos vários temas, como você deve fazer sua rega, adubação, reprodução, qual o melhor lugar para você poder cultivar suas orquídeas e ainda dicas de cultivo de várias espécies. Fora isso, a gente tem ainda o bônus extra, como grupo de WhatsApp, conversa comigo, especialmente para conversar sobre suas dificuldades de cultivo e ainda vários outros bônus extras. Venha fazer a inscrição através desse link aqui abaixo. Esperamos por vocês. Tchau!
Olá, tudo bom? Meu nome é Érica e agora eu quero mostrar para vocês, Érica da Orquídeas Vicia. E agora eu quero mostrar para vocês essa floração do Dendrobium spectabilis. Elas foram cultivadas no sombrite lá fora. E nesse sombrite, ela sempre mantém, a vantagem dessas espécies no sombrite, que ela mantém sempre uma certa umidade de manhã, e durante o dia ela seca e à noite ela tem aquela não a garoa, mas fica aquela umidadezinha em cima, né? Então essa umidadezinha, mantendo ela, as orquídeas elas adoram muito, principalmente as espécies, né? A espécie quer dizer aquelas que a gente encontra na natureza. Então esse estudo estava sendo cultivado dentro da estufa, não estava indo muito bem, aí resolveu colocar fora da estufa. Aí a floriu, começou a apontar vários com haste floral. Aí depois começou a apontar a flor, aí trouxe aqui para dentro de novo para proteger de lesma, caramujo, algum inseto assim, podridão, né? Para que ela possa desenvolver e florescer. Você vê que esse Dendrobium spectabilis, ela demorou muito para florir. Ela, apesar de ter 3 bulbos aqui, ela demorou, acho que pelo menos uns 7 anos para dar a primeira flor. Ano passado já floriu um pouco, esse ano a floração tá uma qualidade bem melhor. E é uma planta assim, muito vagaroso, é muito devagar o desenvolvimento dela, o desenvolvimento da flor também é muito devagar, mas mesmo assim, na hora que ela floresce e abrir a flor, é um espetáculo, né? Você vê que a planta mesmo, a flor mesmo demora mais de 30 dias com ela totalmente aberta. E ela é muito exótica e muito diferente. E você repara assim, olha, que nesse bulbo desse ano que cresceu é que deu a flor. Mas mesmo assim, a gente tem algumas que deu no bulbo do ano passado. Esse é o bulbo do ano passado. E olha só, ela tá dando flor também. Então, ela se desenvolve tanto no bulbo do ano, quanto no bulbo do anterior. Esse Dendrobium spectabilis, né? Como ela ficou lá no sombrite, as folhas ficam um pouco manchadas. Mas não tem jeito, né? Mesmo ela manchada assim, olha, por estar no sombrite, a gente não consegue fazer o controle dessas manchas, deixar a folha limpinha, né? Desse jeito. Então, mas mesmo assim, a qualidade do bulbo e da muda, ela é bem melhor no sombrite lá fora, mesmo manchando as folhas. Tá bom? Então, esse é o Dendrobium spectabilis, que está no ponto certinho de mandar para vocês, que ela não se machuca na caixa e pode ficar fechado, bem embalado, e ela continua a crescer no seu ambiente. E ela mantém florido na sua região. Então, é uma planta que vale a pena ter na coleção, tá bom? Então tá, até a próxima então. Bom cultivo para vocês e até mais. Tchau! Oi, meu nome é Érica, eu sou da Orquídeas Vicia e agora eu vou falar um pouco de Dendrobium. Dendrobium, ela é uma família de orquídea que ela é muito resistente e muito fácil e se adapta muito bem ao nosso clima. Para ela poder florir assim, bonita, precisa de principalmente 2 segredos principais, tá? A Dendrobium, quando ela estiver crescendo, assim, nessa fase assim que ela estiver crescendo, você vê que ela tá brotando e crescendo, ela tem que estar bem firme, com as folhas firmes, e nessa fase você tem que molhar e adubar bastante ela, tá? Então, para fazer com que esse broto ela cresça e forme essas folhas bem bonitas. E depois que ela forma essa folha bem firme, esse bulbo bem gordo, aí sim você chega naquela fase do estresse hídrico. Nesse caso aqui, ela foi colocada em local de mais frio, na região mais fria, foi levada para Campos Jordão, região mais fria, deu choque térmico, por isso que acabou florindo. Mas se você tem na sua casa agora, ela deve estar dessa forma assim, com esses bulbos bem formados e com as folhas bem firmes. O importante é você nessa fase dar bastante água e uma adubação normal para ela. Quando terminar de crescer, como que eu sei que ela terminou de crescer? Quando chega nessa fase aqui, ó,
o bulbo termina e tem só uma folha. Aqui ainda quando tem duas folhas, como tá essa forma, ela vai crescer mais um pouco. Você vê que ela tá crescendo, ainda tem duas folhas. Então ela vai crescer mais um pouco e depois que ela termina de crescer, ela fica com uma folha só assim. Então aqui você vê que ela já parou de crescer, se alimentar esse bulbo. Agora em diante ela vai se preparar para florir. Aí nessa fase, quando ela tiver agora desse jeito já, terminando de crescer, terminou de crescer, aí você entra com adubo de floração, tá? Com fósforo mais alto. E a rega, como ela é uma planta que já cresceu, então ela não precisa muito de água. Então você coloca o dedo, você vai sentir que a água vai ficar mais tempo, porque ela já não necessita mais de água, só para ela se sustentar, mas não de crescer. Então nessa fase ela não precisa de muita água e você mesma vai sentindo, você põe o dedo, aí ela fica mais dias molhada. Então você molha ela só quando tiver seca, essa é a regra, tá? Então você secou, aí molhou, não adianta deixar sempre, todo o tempo molhado. E isso combina muito bem com o nosso clima. Agora chega em outono, as chuvas diminuem, aí se ela tá no tempo, ela vai começar a sentir a diminuir a chuva, quer dizer, a rega, e aí ela para de crescer e agora começa a se preparar. Para se preparar para florir, você não pode dar muita água para ela, por causa disso, né? Porque ela não precisa de muita água mais, só para se manter. Então, o que vai acontecer daqui para diante? A folha, depois que parar de crescer, ela vai começar a ficar amarelada. E não pode se assustar com essas folhas amareladas no dendróbio, porque é muito natural. Ela precisa cair essas folhas, caindo essas folhas, aqui incide mais luz possível e aí ela floresce. Então ela realmente precisa de bastante luz. A natureza dela faz com que a folha caia para ela incidir mais luz possível para poder florir. Tá certo? Essa é o grande segredo, é luz e água do dendróbio, para poder fazer florir assim, bem bonita desse jeito, a nossa famosa olho de boneca. Siga-nos nas redes sociais, inscreva-se e qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Obrigada, até a próxima. Todas as orquídeas que você vê aqui, você encontra no nosso site. E esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo. www.orquidecia.com.br ou pelo WhatsApp no nosso telefone. Olá, tudo bom? Meu nome é Érica, eu sou da Orquídeas Cia e vamos falar um pouco sobre dendróbio. Dendróbio, agora está um horário de sol, final do dia, bem gostoso. Eu gosto muito desse horário. Talvez o foco não seja assim, da gravação não fique tão bem, mas esse horário é o melhor horário, tanto para as plantas quanto para a gente, que é um horário mais fresco e ainda está bastante iluminado. Não me incomoda, mas se incomoda vocês, aí daqui a pouco esse sol já vai abaixar e já vai melhorar, então, nas gravações, né? Então vamos lá, vamos falar sobre dendróbio. Temos aqui, olha, dendróbio é muito parecido, né? Você olha para esses dendróbios e fala, nossa, é igualzinho, né? A folhagem, a flor também é bem parecida. Essa é a Dendrobium agregatum que chama, né? Você vê que ela forma esse cacho, né? Olha só que cacho bonito. Ela forma o cacho de dendróbio, ela forma esse cacho com várias flores. E o crescimento dela é rasteira. Então, ela tá na placa, na madeirinha, né? Numa madeira Sansão do campo. E ela vai se espalhando desse jeito. Esse é o Dendrobium agregatum. Essa daqui você pode plantar tanto na madeira quanto no vaso. No vaso também ela vai muito bem, olha. Você vê que tem um crescimento bom, um vegetativo bonito. E ambos os jeitos ela vão muito bem. Esse é o Dendrobium agregatum. E esse é o Dendrobium que a gente chama de Jenkinse. O Jenkinse, ele é mais rasteirinha, olha só, né? Ela pega na madeira e ela vai mais rasteirinha. Os bulbos dela não são tão para cima, elas são mais rasteirinhas. Infelizmente eu não tenho ela florida, mas a flor dela é idêntica a essa flor aqui. Só que a grande diferença da floração dela é que cada bulbo ela forma 1 a 2 flores, ela não forma um cacho de flor, ela forma 1 a 2 flores em cada bulbo dela
e ela, a cor dela é um amarelo mais intenso. Talvez o tamanho da flor seja um pouco menor, mas uma, duas flores, ela cobre inteiro aqui o vaso, né? No caso, essa madeirinha. Então, ela vai muito bem também, esse gin 15, tanto assim na madeirinha, quanto no vaso, tá vendo? Nos dois jeitos elas vão bem. Então, você pode ter esse dendróbio aqui, tanto na madeira quanto no vaso, muito fácil de cultivar, em ambos os jeitos. E aí, a adubo orgânico, você pode colocar ela também, se você deixar ela apoiada, nem sempre a placa, necessariamente você pode deixar ela pendurada, né? Você precisa deixar ela pendurada. Você pode cultivar ela deitada também, aí depende do seu orquidário, do seu ambiente. Você deixando ela pendurada, essa aqui ela estava pendurada e essa aqui ela estava deitada. Assim deitada, você consegue colocar o adubo orgânico, sem problema. Agora, assim, para colocar o adubo orgânico, você precisaria da trouxinha. Então, o adubo foliar é muito importante para ela, tá? Então, você tem, olha assim, pode ser na madeira, essa daqui é café. Ela é uma madeirinha, um cachepô. Um cachepô, né? Uma madeirinha de café. E a grande vantagem do café é que ela não apodrece tão fácil. E fora isso, tem essa daqui que ela é Sansão do Campo, né? Também que ela tem uma durabilidade boa. O importante dela é que você consiga manter ela sem encharcar, que encharcando ela acaba apodrecendo. Então, tanto no vaso, você coloca ela pelo menos 1/3 de pedra, aí coloca o substrato, a raiz dela é muito superficial, então nada de vaso muito fundo para ela, né? A não ser que ela esteja uma toceira grande, você pode pôr um vaso de boca grande, mas o fundo, mesmo tendo um fundo alto, você tenta colocar mais pedra para ter uma drenagem melhor e você coloca o substrato. Todos os dendróbios, o grande segredo dela é a água. Tem a época certa de você colocar água. E na época dela mesmo precisa de água. Então, quando que precisa de água? Quando ela estiver brotando. Você vendo essa brotação, esses brotos aqui, pode molhar à vontade. Dependendo do clima da sua região, se for um local muito seco, é praticamente todos os dias. E quando chega esses brotos pararem de brotar, aí você diminui a sua rega. E quando que seria isso? É mais ou menos setembro, outubro. Então, no nosso clima, ela é muito ideal para dendróbio, que ela cresce primavera, verão com flor e chega no outono e inverno seco, então ela não precisa de tanta água e aí ela se amadurece e se prepara para florir. Então, esses são os dendróbios, que é muito importante você ter esse cuidado específico dela. A adubação, nessa época de crescimento, pode caprichar na adubação de manutenção, que é aquele mesmo número, 20-20-20, 7-7-7, 15-15-15, depende do fabricante. Mas tenta usar sempre orquídea manutenção, adubo próprio para orquídea, foliar manutenção ou adubo orgânico, ou os dois juntos também, elas vão muito bem. E quando ela parar de crescer, ela já estiver nesse ponto assim, que parou de crescer, você vê que não tem nenhum broto, né? O broto ela já ficou maduro desse jeito. Aí você vê que o broto madura, assim, quando chegou nesse ponto de amadurecer o broto, você já dá preferência para adubo de floração. Adubo de floração é o número do meio mais alto, né? Então pode ser 4, 14, 8, 10, 30, 20, 7, acho que tem 14, 52, 15. Então tem várias fabricantes de adubo. E o importante é você enxergar, ver o número do meio mais alto, que é o fósforo mais alto. Tendo o fósforo mais alto, ela ajuda muito a se preparar para florir, tá certo? Então é isso. Esse é o nosso dendróbio, que começa a florir agora, que estamos no segundo semestre, na primavera. E olha só, né? É um espetáculo. Essa aqui deu pouca flor, na verdade deu bastante flor, mas infelizmente eu, movimentando até aqui, eu acabei quebrando uma haste, né? Mas é um espetáculo, né? É muito bonita. Dendróbio agregatum. Tenha mais essa orquídea na sua coleção.
Olá, meu nome é Érica, sou da Orquídeas Cia e hoje vamos falar um pouco sobre dendróbio. Dendróbio é uma planta muito bonita, a época de floração dela é primavera. Quando chega a primavera, vocês já vão começar a perceber as suas orquídeas começando a florir. Mas se você ganhasse uma muda assim, toda pelada assim, não tem nada, toda pelada, você fala, nossa, olha só. Quando a gente envia também, né, a gente enviaria assim, olha, toda pelada. E aí vocês falam, nossa, recebi muda aqui morta. Não tem nem folha, nem nada. Ela tá totalmente morta. Com alguns brotinhos só. Mas não se enganem, tá? Dendróbio, ele tem essa característica. Ela acaba, caem as folhas. Ela precisa cair as folhas para... natureza é muito sábia, né? Ela precisa cair as folhas caem para justamente pegar mais intensidade de luz para poder florir. Então a natureza já entende que para dar flor ela precisa de luz, e para ter mais luz possível nos bulbos tem que cair as folhas, tá? Então por isso que as folhas caem e depois nascem as flores. Olha só que bonita, ó. Aí vem o botão e as flores. Olha que delicadeza. Você sabe que a gente, como tem muito cruzamento de dendróbio agora, a gente fica até em dúvida. Então, tem que florir para entender qual espécie de dendróbio que é. Porque a gente tem muitas espécies de dendróbio dessa característica, que cai as folhas, que fica só o broto e aí acaba florindo. Essa daqui, realmente, eu estava até em dúvida de qual seria. Híbrido de Pierard com Primulino. A Primulino tem essa característica da flor ser maior, tem essa característica da flor maior, né? E o labelo dela é grande e é cor de rosa também. E o bulbo é um pouco maior do que a Pierard, ó. Essa aqui é Primulino e essa do lado aqui é Pierard. A Pierard, você vê que os bulbos são mais finos, mas a característica do bulbo riscado é igualzinho. Aí você tira a dúvida realmente só depois que nascem as flores. Eu vou deixar aqui caída mesmo, que fica mais fácil. Que nascem as flores. Então, olha só, esse aqui é o Primulino, olha só que bonita, né? E o Pierard, ela também tá começando a florir agora. Você vê que no botão, eu fico ainda na dúvida, será que é Primulino mesmo? Nesse caso eu sei que é, porque... o vaso é do Primulino, mas esse daqui é um híbrido de Primulino, tá? Então você vê que ela também, ela floresce, tem a mesma característica e acaba florindo assim. E esses aqui, realmente, para mim era Primulino, Pierard, mas aí quando abriu, olha só, é também um outro híbrido, é um pouco diferente daquela outra, né? Mas ainda é um híbrido, não é Pierard, tá? Olha só. E tem a diferença, olha só, que aí nesse mesmo lote abriu um pouco mais diferente. Você vê que são bem parecidos, mas tem essa aqui é mais, tem mais ela é mais assim, não é redondinha, né? Essa aqui é mais redondinha e essa é mais crespinha. Então, você vê que dá diferença mesmo, né? Nesse cruzamento, tá certo? Então, é isso. Então, quando vocês receberem uma planta que vocês não conhecem, que é lógico, na hora que você ganha, você se informa que é uma orquídea, né? É um dendróbio. Então, espera um pouco, tenha paciência, que aí logo, logo elas vão florir e vão dar lindas flores. É que nem essa daqui, ó. Todo mundo conhece o Superbo. Todo mundo conhece o Superbo. Isso aqui é o Dendróbio Superbo. E é dessa forma que nós enviamos, o Dendróbio Superbo. E esse Dendróbio, você olha para ele e fala, nossa, mas que é isso, né? Que tá comprida, ela comprida num vasinho, só com um brotinho. Será que ela vai florir? Será que ela tá morrendo? Mas olha só, essa mesma planta, o lote dela, ela acabou florindo, ó. Ela tem essas flores aqui. Então, você vê que elas vão florir, tem que ter paciência, e cada um tem a sua característica. Nem todas elas têm aquelas folhonas grandes, né? Você vê aquelas folhas todas inteiras, com flor, nem todas elas são assim. Então, cada um tem a sua característica.
Essa daqui, a Superbum, na verdade, se você consegue amarrar ela na árvore, ela fica a coisa mais linda, mesmo na árvore, na parede, ou no seu orquidário, assim, né? Você deixa pendurada assim, ela fica assim maravilhosa. E o perfume que solta é uma coisa assim impressionante. A gente chama de cheirinho de neném, né? Esse perfume. Parece perfuminho de neném. Então ela forma essas flores, como é a primeira florada, então ela não carregou tanto assim, né? Então carregou um pouquinho só em cima e embaixo, mas normalmente ela carrega bastante e formando um conjunto dela, fica uma cascata de flor. Essa daqui é o Dendrobium Superbum, essa é a tipo. Então a gente tem a tipo, tem a branca e tem a suavíssima, que é cor de rosa. Toda orquídea, quando a gente fala tipo, não quer dizer rosa, quer dizer aquela característica que tem da orquídea que é mais que é dominante, que é o mais característico do ambiente. Essa daqui é o que aparece na natureza, e as variações que tem a alba e a suavíssima são as variações, mas o tipo é a característica mais dominante na natureza, né? Que você encontra na natureza, naturalmente. Normalmente quando você vê uma cor branca, suavíssima, uma cor assim um pouco mais diferente, às vezes, isso não é sempre, tá? Tudo tem exceção. Às vezes ela é um gene recessivo, então a planta é um pouquinho mais miúda, a flor é um pouco menor, então ela é uma característica recessiva. Nesse caso é o tipo, é a característica dela principal desse tipo de variedade. Então aqui ó, você vê, todas elas são peladas, as folhas caem, mas cada um é um tipo, né? A gente tem o Primulino, essa aqui é híbrido de Primulino, essa aqui é o híbrido, é a espécie, né? Pierardi, e essa aqui é o Superbum. Então você vê que são duas espécies e um híbrido, todas com essa característica. Então na hora que você receber uma orquídea que é só bulbo nessa época do ano, então não se assuste, fique de olho, veja bem que ela deve estar começando a soltar o botão. Você vê que essa daqui também, ó, você prestando bastante atenção, aí você vai enxergar os botões nela, tá? E aí ela, no instante, ela irá florir, tá certo? Então, essa é a nossa orquídea na primavera. Curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Bom cultivo para vocês. Tchau! Oi, meu nome é Érica, da Orquídeas de Cia, e olha só, a gente andando pelo orquidário, esse aqui é o Dendrobium Purpureum albo, né? Você vê que assim, é uma planta que tá literalmente jogada, né? Vamos dizer assim, aqui, recebe água, adubo, normal, e olha só, todas elas soltando florzinha, ó, né? Ela aqui, tanto no bulbo antigo, ó, no bulbo antigo, tudo no bulbo antigo. E esses bulbos novos com folhas estão sem flor, né? Quer dizer, vai florir tudo ano que vem. Então, você vê que, ó, ela brota. Isso que eu falo, né? De bulbo novo, que ela brota. E esse daqui, ano que vem, vai cair a folha e que vai dar flor, né? Esse aqui brotou ano passado. Ano passado ela já deu flor aqui, ó, tá vendo? Então, esse ano, no mesmo bulbo, só que em gemas diferentes, vai dar flor de novo. Então, não é para cortar, tá bom? Olha só, então, e essa aqui foi feito com divisão de toceira. Vai dividindo a toceira e aí vai florindo. Aqui você 3 bulbos e é uma muda. E você pode fazer as outras mudinhas que estão aqui. Dendrobium Purpureum. Muito bonita, né? Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas de Cia e eu tenho um recado especialmente para você que gosta das orquídeas. Estão abertas as inscrições para o curso Desvendando os Mistérios das Orquídeas. E lá nós abordaremos vários temas, como você deve fazer sua rega, adubação, reprodução, qual o melhor lugar para você poder cultivar suas orquídeas
e ainda dicas de cultivo de várias espécies. Fora isso, a gente tem ainda o bônus extra, como grupo de WhatsApp, conversa comigo, especialmente para conversar sobre suas dificuldades de cultivo e ainda vários outros bônus extras. Venha fazer a inscrição através desse link aqui abaixo. Esperamos por vocês. Tchau! Esse aqui são os Dendrobium. Essa mudinha deve ter uns 3 anos. Olá, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e agora vamos falar um pouco sobre Dendrobium. Esse aqui são os Dendrobium que estão floridos agora. Essa se chama Rose Cluster. Você vê que é uma planta assim espetacular. A floração dela é assim de parar e admirar, né? Como é a natureza. Esse desenvolvimento, eu trouxe essas 3 fases dessa orquídea para vocês terem uma ideia. Aqui tem a sementeira dela, né? Então a sementeira, a partir da semente, foi feita a mudinha. Essa mudinha deve ter uns 3 anos até chegar nesse tamanho. E para ela dar a primeira flor dela, ela tem que ficar mais ou menos desse tamanho aqui, para ela dar a primeira flor. E você vê aqui, olha, a primeira florada dela tá aqui, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, a inflorescência já vai começar a formar. E desse ponto aqui até esse ponto, o importante é que essas orquídeas aqui, todo ano o bulbo dela, ela vai crescendo. Então, esse último tamanho dela corresponde mais ou menos a esse tamanho aqui de muda. Depois, nos anos seguintes, ela vai crescendo um pouco mais, vai crescendo um pouco mais, e assim por diante. Então, o importante é todo ano você cuidar dela e ela crescer um pouquinho mais. E até ela formar num tamanho que seja o suficiente, assim, maduro, né? Para ela poder formar esse botão, já vai formar a flor. A flor dela, normalmente, ela se dá aqui no final do bulbo, né? No final do bulbo, ela começa a inchar e florir. Então, essa daqui, na verdade, ela é amarela. Ela é esse cacho amarelo, é o densiflorum que chama. É que eu quis trazer esses 3 estágios para você ter uma ideia de cada estágio, o tempo que ela demora. E esse daqui, na hora para ela dar flor, é rapidinho. Aí demora, dependendo do seu clima, se for muito quente, em 1 semana ela já está abrindo a flor. Se for um pouco fresco, mais fresco, em menos tempo. E infelizmente o defeito dela, né, é a durabilidade. Eu não falo nunca defeito, mas eu falo assim a qualidade, porque é um tempo curto que a gente tem para a gente observar e admirar. Se ela durasse muito tempo, então não seria uma orquídea, né? Então não formaria esse espetáculo de flor. Então ela demora um pouco mais para florir, para dar a primeira florada. Depois que deu a primeira flor, todo ano ela já florir, mas a durabilidade dela é isso, é de 1 semana no máximo, de 5 dias a 1 semana. Esse daqui é o Dendrobium cor-de-rosa, né? É a Farmery ou Rose Cluster. Na verdade, esse Dendrobium cor-de-rosa, a diferença é que esses bulbos aqui, elas são mais escuras. E você vê que esse bulbo aqui da amarela, ela é mais clara. A folha desse cruzamento aqui, ó, ela é mais arredondada do que as demais. A Thyrsiphlorum, que é uma branca de miolo amarelo, ela é mais dessa forma. Mas nesse formato aqui, né? Um pouco mais fina. Mas o que acontece agora é que é o seguinte, esse daqui, normalmente a natureza é muito sábia, né? Ela forma muita flor porque ela precisa ter muita flor porque dá pouca semente. Então a reprodução dela, ela precisa ter muita flor para poder produzir alguma delas com semente. É claro que a gente faz a semeadura dela, né, a polinização dela, tudo manual. Mas de todas, se a gente polinizar todas essas flores, às vezes nenhuma acaba formando a semente, ou uma só. Então a polinização dela é muito difícil mesmo, né? Não é tão simples assim você formar a semente dela. E o que acontece? Se você mistura a Thyrsiphlorum, que muita gente tem, aquela branca de miolo amarelo, ou Densiflorum, toda amarela. Se você começa a cruzar entre elas, né? Entre elas, aí é mais fácil você formar semente. Então, o que acontece é que muitos fazem esse cruzamento entre Densiflorum, Thyrsiphlorum, Farmery, Rose Cluster.
Então não é mais clonagem. Por exemplo, eu pego essa daqui, vou fazer a farmer e vou fazer a clonagem dela. Pronto. Então eu tenho certeza que todas irão ser elas. Ou eu faço semeadura dela com ela mesma. Mas nem sempre pega. Então eu perco a florada de um ano, desse ano, para poder formar semente. Então, para não acontecer isso, para a gente aproveitar o tempo, para você ver que como demora, né? Da semente até a flor. Então, um ano a mais que você perde é muito tempo, né? Em relação ao orquidário. Então, o ideal é você pegar. O ideal não, né? O que acontece é você pega esses dendróbios vários, né? Tircifloro, amarela, rosa, branco de miolo rosa, e começa a cruzar entre elas. E sempre consegue fazer esse cruzamento vingar. Então acaba tendo muitos no mercado que até a gente acaba ficando na dúvida. Tem uma que é mais amarela em volta, com amarelo claro dentro. Tem um que é amarelo todo clarinho. Então tem uma variação muito grande. Tem uma rosa, mais rosado, menos rosado, flor grande, flor pequena. Então a gente realmente fica. Eu fico muito em dúvida de que tipo de, se é espécie ou se é híbrido. A única vez que eu tenho certeza é dependendo da idade da planta. Se é uma planta já de 20 anos, 30 anos, com certeza é uma planta pura, né? Que naquela época era mais de visão de touceira. Agora, se não, a gente fica muito na dúvida de como será essa floração, a origem dela. Se é densifloro com tirciflorum, qual é o cruzamento delas. Mas, de qualquer forma, você tendo uma ou outra, são todas muito lindas, né? Você pode ter qualquer uma delas, que é um espetáculo a floração dela, tá certo? Então, esses são os 3 estágios que a gente trouxe aqui, para vocês terem uma ideia de como será a flor. Você pode esperar, viu, que essa daqui, uma hora ela vai florir, e para quem tem paciência, é a melhor coisa. Você ter uma mudinha que, de repente, você colocando no meio das outras e cuidando igual às outras, de repente ela vai florir e vai formar esse espetáculo de flor. Tá certo? Então é isso. Então, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais e aproveite a floração dessa orquídea agora. Tchau! Oi, vou fazer um concurso aqui para vocês escolherem qual é a que está mais bonita para ser a escolhida para o nosso catálogo. Esse, ou será que é esse daqui? É difícil, né? Eu acho que vai ser as 3, viu? Vou colocar as 3 juntas.